Olá! Olá, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Um dado alarmante chama a atenção em Belo Horizonte. De janeiro a agosto deste ano, 1 em cada 3 motoristas e cobradores da cidade entrou de licença médica por causa da atividade profissional. 1 em cada 3 profissionais do transporte público da capital está afastado do serviço por problemas de saúde. Ninguém respeita ninguém, né? Hoje em dia. Aí fica naquele caos. Um favorece pro outro, o outro não. E acaba complicado mesmo no dia a dia. O estresse é constante mesmo. O dado alarmante confirma uma pesquisa recente feita pela UFMG. Ela mostra que o trânsito está adoecendo motoristas e cobradores do transporte coletivo de Belo Horizonte, Contagem e Betim. O levantamento foi encomendado pelo Ministério Público do Trabalho, que cobra das empresas melhores condições para os profissionais atuarem. Segundo a pesquisa, 90% dos motoristas e cobradores convivem com trânsito ruim e rodam mais de 8 horas por dia. 44% dos motoristas apresentaram sobrepeso, 35% dos trabalhadores gostariam de mudar de linha por insegurança e 15% relataram ter algum distúrbio de sono. Muitos têm problemas de coluna ou sofrem de dores nas costas. Outro dado alarmante apontado na pesquisa mostra que a relação entre quem presta e usa o serviço está fragilizada. Segundo o levantamento feito pelos professores da UFMG, mais de 50% dos motoristas e cobradores disseram já ter vivenciado algum caso de agressão ou ameaça no trabalho. Em mais de 90% dos casos, a violência partiu dos passageiros. O trânsito caótico, as dificuldades no trânsito, elas trazem descontentamento para os passageiros e os passageiros tendem a culpabilizar os motoristas ou os cobradores dessa situação que não agrada a ninguém. O estudo aponta que as empresas precisam investir em pontos de apoio para garantir descanso e alimentação adequados para os profissionais. Algumas fazem ajustes sob vigilância do Ministério do Trabalho e do Sindicato dos Rodoviários. Célio está cansado de esperar por melhores condições. Ele quer abandonar a profissão e viver no campo. O motorista já sofreu 2 assaltos e ameaças. Por conta dos traumas, ficou afastado por 1 ano. Ele teme que a situação piore. Nós vamos ter que dirigir, olhar trânsito, olhar passageiro, olhar roleta, cobrar passagem. Agora você já imaginou, você está dirigindo, aí o passageiro entra, você tem que estar cobrando a passagem, olhando para o dinheiro, depois olhando para o trânsito, atendendo bem o passageiro. Risco de acidente maior. Muito risco para um acidente. Então, vai complicar muito a nossa situação. Essa situação vai ficar muito perigosa. Um dos maiores problemas do paulistano quando o assunto é mobilidade é o tempo. E isso ficou ainda pior. Uma pesquisa divulgada esta semana mostra que aumentou para 3 o número de horas que o cidadão leva, em média, para ir e vir dentro da cidade. Empregos e serviços concentrados em uma única região, malha de metrô e de trem insuficiente e o maciço uso do carro são algumas das razões. Qual a saída? Nenhuma, nem duas, mas uma série de alternativas. São Paulo, fim de tarde. Uma imensidão de veículos toma as ruas e se movimentam lentamente. A disputa para chegar logo ao destino faz tudo parecer um caos. Dentro do ônibus, a espera. E no transporte sobre trilhos, multidão. A quantidade de pessoas está aumentando. Cada dia mais a gente vê crianças nascendo e os velhos não morrem, vão ficando, então tem que aumentar a quantidade de transporte para nós, para melhorar, né? Vilma pega 3 conduções por dia para chegar ao trabalho. Mais de 2 horas para ir e outras 2 para voltar. Se tivesse metrô que fosse direto, sim, aí seria melhor. Seria mais rápido, né?
Vilma tem razão. O metrô de São Paulo tem hoje 78 quilômetros de trilhos, enquanto o ideal seriam 500 quilômetros. Nos ônibus, são cerca de 10 milhões de embarques por dia. Já os trens metropolitanos circulam em pouco mais de 360 quilômetros de trilhos em toda a grande São Paulo. É pouco. E parece que a cidade virou um nó. São Paulo tem 96 distritos, alguns distritos estão a 40 quilômetros da região central, por exemplo. Então, você acaba tendo milhões de pessoas que se deslocam todos os dias para as regiões que concentram o maior número de oferta de empregos, de serviços públicos e privados. Eu trabalho com vendas, então às vezes eu não consigo me locomover com rapidez e acabo perdendo dinheiro por causa disso. Diante de tantas dificuldades, São Paulo foi incorporando formas alternativas de locomoção, investiu em ciclovias e ciclofaixas e, para isso, reduziu a velocidade máxima das vias, para que carros e bicicletas pudessem conviver. Investiu também nas faixas exclusivas para ônibus, em que a velocidade dos coletivos é maior que a dos carros. E regularizou também o uso de aplicativos pelo celular. Por este meio, é possível fazer até viagens compartilhadas. Tudo isso para incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa. Mas a mais recente pesquisa sobre mobilidade urbana em São Paulo mostra que, apesar das iniciativas, o tempo médio gasto no trânsito para realizar todos os deslocamentos diários subiu e para quase 3 horas. O sonho de todo mundo é ter metrô perto de casa. Na realidade, se nós não tivermos uma rede completa de metrô, entrosada, nós vamos ficar horas e horas cada vez mais no transporte. Precisamos também fazer com que as cidades se descentralizem, que gerem emprego, renda, serviços públicos e privados em todas as suas subprefeituras, os seus distritos, para evitar esses grandes deslocamentos. A polícia dos Estados Unidos prendeu na segunda-feira um homem suspeito de atentados à bomba no fim de semana. No pior ataque, no sábado, 29 pessoas ficaram feridas. Houve explosões também em Nova Jersey, mas sem feridos. Ahmad Khan é americano. A família dele tem raízes no Afeganistão. Nos Estados Unidos, 12 policiais ficaram feridos durante uma noite de protestos contra a morte de um negro pela polícia. A confusão foi em Charlotte, na Carolina do Norte, costa leste do país. Manifestantes fecharam ruas e danificaram carros da polícia. Os agentes usaram gás lacrimogênio para conter o tumulto. O protesto foi motivado pela morte de um negro, Kate Scott, de 43 anos. Policiais contaram que viram Scott sair correndo armado de um carro quando atiraram. Já a família diz que ele não estava com uma arma, e sim com um livro. A morte acontece um dia depois de outro homem negro ser morto pela polícia. Foi no estado de Oklahoma. Vídeos da própria polícia mostram que ele estava desarmado e, mesmo assim, foi baleado e morto. O advogado do policial que atirou diz que o homem ignorou as ordens do agente. Esta semana aconteceu a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Como manda a tradição, o Brasil fez o discurso de abertura do encontro, que reúne cerca de 200 chefes de Estado e de governo. O presidente Michel Temer falou sobre interesses do Brasil na política externa e defendeu a legalidade do processo de impeachment. No encontro, Barack Obama fez a última aparição dele como presidente, uma vez que deixa o cargo no começo do ano que vem. E você vai conhecer agora algumas histórias de pessoas com deficiência que cobram melhorias nas políticas públicas para a inclusão e a garantia de muitos direitos. A Valquíria é cadeirante há mais de 30 anos. Para ela, houve melhorias na acessibilidade, mas ainda pode avançar. Principalmente nas ruas, a gente tem dificuldade de andar, estragam as cadeiras. Devia ter mais facilidade no transporte, porque tendo transporte, o deficiente pode sair de casa com mais facilidade. Heloísa tem 8 anos. Ela nasceu cega, cheia de energia, faz tantas coisas que é difícil escolher a atividade preferida. Bailarina, atleta e modelo.
E o que eu gosto mais de tudo isso aí é de tudo. Para a mãe de Heloísa, difícil mesmo é o preconceito. Eles são capazes de tudo. Não é a deficiência que faz eles ser diferentes, né? Acho que o mundo que tem que se adaptar a eles. A síndrome de Down nunca impediu a modelo Giovana de trabalhar. Ela já desfilou em São Paulo, Curitiba, atuou em propagandas e, pelo jeito que brincou com o nosso repórter, quem sabe não vira jornalista? Como é seu nome? Renato. Não. A mãe da Giovana considera o ensino adequado o maior desafio de pessoas com deficiência. As escolas não estão preparadas, nem pública, nem privada. Há um novo tempo que a gente está trabalhando junto essa questão. Mas eu acho que hoje o nosso enfrentamento maior é a questão da inclusão escolar e a luta contra o preconceito, que é muito grande ainda. A legislação brasileira é avançada, garante direitos, mas pode ser mais específica. Obrigando a ter rampas, especificando como é a rampa, obrigando a ter marcação de piso para deficientes visuais, que o transporte tem que ter acessibilidade, então é uma lei para cada coisa. A gente vive num país legalista, onde as leis só são cumpridas quando a justiça toma decisão com relação a essas leis. O campeão Clodoaldo Silva espera que os Jogos Paralímpicos do Rio contribuam para melhorar a infraestrutura de acessibilidade das cidades brasileiras. Sobre o legado da competição, ele é otimista. É o legado social, o legado cultural, o legado educacional, para que depois das Paralimpíadas, as pessoas sem nenhum tipo de deficiência pudessem respeitar muito mais as pessoas com deficiência. E o visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote o nosso número 021 974 522 300. Tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau.